Agosto de 1988, Guadalajara, México. A Polícia Federal arromba portas em duas cidades ao mesmo tempo. Guadalajara, Torreón. Batidas coordenadas, precisão militar. Dentro de uma das casas encontram o alvo. Jaime Herrera Nevares, 61 anos, ex-guarda de trânsito. Status atual, o chefão das drogas de Durango. As algemas estalam. Procedimento padrão. Parecia só mais uma queda de traficante. Só que essa é diferente porque em 48 horas 5 mulheres recebem ligações. 5 cidades distintas. Cada mulher recebe a mesma notícia. Seu marido foi preso. 5 esposas, nada de amantes, nada de namoradinhas. Esposas legítimas. Cada uma com filhos. Cada uma com uma família completa. Cada uma acreditando por décadas que era a única mulher da vida dele. Nenhuma sabia da existência da outra. Por 30 anos, Jaime Herrera Nevares viveu 5 vidas paralelas, 5 casas, 5 pares de sogros, 5 mundos completamente isolados, aniversários, bodas, formaturas, funerais. Ele marcava presença em tudo, nunca falhou, nunca deu um deslize. Mas as esposas, isso era só o começo, porque o Jaime tinha 11 irmãos, 7 homens, 4 mulheres, 12 irmãos no total, todos operando juntos. E a família tinha uma regra de ouro. Só entrava para o negócio através do casamento. Sem amigos, sem sócios comerciais, só sangue e aliança no dedo. O que começou com 100 parentes nos anos 50, explodiu numa proporção sem precedentes. Quando os agentes federais terminaram de mapear a organização, deram de cara com mais de 2.000 nomes, todos parentes, todos conectados, todos peças da engrenagem. 2.000 familiares rodando um império de drogas que controlava 25% do fornecimento de heroína da América. A DEA mais tarde classificaria eles na posição 116 da lista da Fortune das corporações mais lucrativas, 9º lugar em lucro de varejo logo atrás dos mercados Safeway. Só que o Safeway vende comida. Os Herreras vendiam veneno e faziam isso como um negócio de família. Essa é a história de como um homem transformou sangue em cifras. Como ele construiu 5 famílias secretas que levantaram um império de 2 bilhões de dólares. Como 11 irmãos de um vilarejo na Serra se tornaram a rodovia da heroína da América. Essa é a saga da família Herrera. E começa onde todo o grande império do crime nasce com um moleque pobre que se recusou a continuar pobre. 1927, Los Herrera, Durango, México. Um vilarejo batizado literalmente com o nome da família que morava lá. É essa a profundidade das raízes. Jaime Herrera Nevares nasce num mundo com 11 irmãos. 7 homens, 4 mulheres, 12 bocas, para alimentar com agricultura de subsistência. Milho, aveia, feijão, batata mal dava para sobreviver. As montanhas ao redor de Los Herrera, Tamazula, Topia, Tepehuanes não são apenas paisagens bonitas. Elas são perfeitas para algo muito mais lucrativo que milho. Papoula de ópio. Início dos anos 40. Jaime é um adolescente quando oficiais militares mexicanos chegam com uma oferta. Plantem ópio para nós. Nós garantimos a proteção. A Segunda Guerra Mundial está pegando fogo. Soldados feridos precisam de morfina. Isso não é crime. Isso é patriotismo. Além disso, um campo de 1/4 de hectare rende $3.000 por ano, 5 vezes o que eles ganham plantando comida. A família Herrera toma uma decisão. Todos os 12 irmãos juntos. Mas o jovem Jaime enxerga algo que os irmãos não viram. Esse negócio precisa de proteção vinda de dentro. Então ele vira policial. Polícia Judicial do Estado de Durango, Divisão de Trânsito. Nada de glamour. Perfeito. Meados de 1960. Jaime está lotado na rodovia Durango, Cidade Gomes Palácio, a artéria principal. Todo traficante usa essa rota em direção ao Texas. Como guarda, o Jaime não prende ninguém. Ele observa, estuda os métodos de camuflagem, fundos, falsos horários, pontos de travessia. Mais importante, ele aprende quais oficiais aceitam suborno, quem tem proteção, quem não tem. Ele sobe rápido. No final dos anos 60, ele comanda a 2ª seção da Polícia Judicial de Durango. Poder real, proteção real. Aí vem o grande trunfo, um distintivo da DFS, a Direção Federal de Segurança, Agência de Inteligência do México. Conexões políticas de alto nível intocável. Mas a genialidade do Jaime não é o distintivo. É perceber o que ninguém mais vê.
Família é o modelo de negócio supremo. O irmão dele, Reyes, migrou para Chicago. Trabalhador legal, manda cartas descrevendo a oportunidade e a demanda à grana. O mercado de heroína de Chicago está explodindo. Nativos de Durango se estabelecendo lá, agrupados por cidade natal. O pessoal de Tepehuanes prefere Aurora. Outros dominam o lado sul. Comunidades fechadas. Lealdade feroz. Confiança zero em forasteiros. Perfeito pro tráfico. Jaime conecta 3 mundos. Produção de droga nas serras de Durango. Polícia corrupta regulando o comércio. Comunidades de imigrantes mexicanos em Chicago desesperadas por uma conexão com a terra natal. E ele estabelece uma regra de ferro. Só pode entrar através do casamento, sem amigos, sem parceiros de negócios, sem mercenários, só sangue e casamento. A organização começa com cerca de 100 membros da família, todos verificados confiáveis, unidos por algo mais profundo que dinheiro. As primeiras cargas são pequenas heroínas socada em tanques de gasolina com fundo falso. 49 horas de estrada, de Durango a Chicago, sem parar. Familiares nas 2 pontas, sem atravessadores. Zero gente de fora para abrir o bico. Em 1965 a operação roda lisa. Raízes firmes sistemas. A estrutura está montada, a grana jorrando. Mas o Jaime bate o olho no mapa e saca o limite. Os irmãos dele têm família, primos, sobrinhos, estourando umas 200, 300 cabeças no máximo. Para dominar a cadeia inteira da plantação de papoula até a esquina de Chicago, ele precisa de mais soldados, mais tenentes de confiança, mais família, não só os parentes dos irmãos, mas a dele própria, ou melhor, as famílias dele. É aí que a ideia nasce. Audaciosa, insana, genial. Para que ter uma esposa só se você pode ter 5? Para que levantar uma família só se dá para erguer 5 redes separadas, cada uma crente que é a única? 5 esposas significam 5 levas de filhos, 5 grupos de parentes agregados, 5 times de primos e sobrinhos. Cada núcleo familiar cuidando de territórios diferentes, operações distintas, ninguém sabendo que os outros existem. Compartimentação perfeita, segurança operacional blindada. Jaime Herrera Nevarez começa a arquitetar a farsa mais cabulosa da história do crime. 5 famílias, um império só. A pergunta que ninguém sabe responder: como é que ele conseguiu essa façanha? 5 mulheres, não uma nem 2. 5. Esposa número 1. Durango, a original, a base. Esposa número 2. Chicago, gerenciando as operações nos Estados Unidos. Esposa número 3. Guadalajara. Conexões políticas. Esposa número 4, outro local em Durango, isolando as operações no México. Esposa número 5, região da fronteira com o Texas, vital para os pontos de travessia. Todas elas têm filhos. Cada uma jura que é a única mulher. Cada uma acha que as viagens de negócios são trabalho policial legítimo, lida na fazenda, reuniões do governo. A criançada carrega sobrenomes maternos diferentes, mas o sangue é tudo Herrera. E o Jaime recruta geral, sistematicamente. Um sobrinho aqui, um primo ali, o moleque faz 16 anos, hora de aprender o ofício da família. Ninguém sabe que tá trampando lado a lado com meio-irmãos. A segurança da operação é coisa de gênio. Famílias diferentes cuidam de áreas diferentes. Um grupo gerencia o cultivo de papoula nas montanhas. Outro toca os laboratórios de processamento. Outro controla a distribuição em Chicago. Eles se reportam a gerentes diferentes, tios diferentes, e tudo sobe pro Jaime. Ninguém enxerga o cenário completo exceto ele. A organização explode de tamanho. Sem parentes na década de 1950. Em 1973 já são 15 famílias mexicanas interligadas no esquema. Mais de 1.000 parentes operando só em Chicago. Mais de 2.000 no total. A grana é absurda. No início dos anos 70, a organização Herrera movimenta mais de 10 toneladas de heroína por ano. Valor bruto no varejo batendo $2 bilhões, 21 mil dólares de lucro por quilo. O D.I.A. Mais tarde, ranquearia eles em 116º na lista da revista Fortune das corporações mais lucrativas da América, 9º lugar em lucro de varejo na cola das lojas Safeway. Só que a Safeway não destrói vidas. 75% da grana volta para Durango. Transferências bancárias.
Casas de câmbio, milhões sendo despejados nas montanhas, a região se transforma, brota posto de gasolina, restaurante, salão de baile, discoteca construtora, ganhando licitação do governo para drenagem e estrada. Dinheiro do tráfico, reconstruindo um estado inteiro. Em Topia e outras cidades mineiras isoladas, as lojas vendem produtos americanos. Camponeses têm dinheiro vivo pela primeira vez. 1/4 de hectare de campo de papoula rende $3.000 anuais, 5 vezes o salário médio anual, o DIA. Estima que o comércio sustenta 7.460 trabalhadores rurais em Durango. Uma economia regional inteira erguida no vício americano. 1973, Zona Sul de Chicago. Um policial de Honda nota algo estranho. Moleques de 17 anos vendendo heroína com eficiência profissional. Nada de bagunça, nada de desespero, pura postura de profissional. O comandante da seção de gangues da polícia de Chicago diz depois: isso era inédito. Criança traficando desse jeito. Acham que é uma gangue. Não é. São as crianças dos Herrera terceira geração criados no negócio. O tráfico é o bico deles depois da escola. O ofício da família passado de pai para filho igual marcenaria ou encanamento. A polícia e o DIA lançam uma operação disfarçada de 2 meses. Eles esperam uma gangue pequena, talvez 20, 30 membros. O que descobrem reescreve tudo o que sabem sobre crime organizado. Não é gangue, é família. 1.000 membros só em Chicago, tudo conectado por sangue e casamento. Todos trabalhando juntos e no centro de tudo. Um homem, 5 esposas, dezenas de filhos, centenas de primos. Nenhum deles sabendo a verdade completa. O organograma parece loucura. Mais de 2.000 nomes, todos parentes. Uma árvore genealógica que mais parece uma floresta. Agentes federais encaram o mapa e percebem algo aterrorizante. Não estão investigando uma organização criminosa. Estão investigando um império. 8 de janeiro de 1978. O Chicago Tribune estampa a manchete que define uma era. Cidade da heroína e UA. Chicago, novo título. 5 anos depois daqueles primeiros traficantes adolescentes, 5 anos de investigações que não davam em nada. Chicago agora é a capital da heroína da América. E os Herreras controlam cada pedaço. Produção. Montanhas de Durango. Papoulas de ópio cultivadas por camponeses. Tudo ligado por sangue ou casamento. O ópio bruto coletado pelos arrieiros. Os tropeiros. Todo o processamento em família. Escondido. Laboratórios escondidos na serra. Os Herreras cuidam de tudo do plantio ao pacote. Integração vertical absoluta. Controle de qualidade rigoroso. Transporte. A rota de 49 horas de Durango a Chicago funciona feito relógio. Os motoristas se revezam sem parar. As primeiras remessas usavam tanques de gasolina com divisórias. Depois a engenharia evoluiu. Alçapões hidráulicos e fundos falsos no assoalho. Compartimentos secretos no teto. A droga viaja mocada no meio da carga legal entre verduras e legumes. Os mesmos caminhões que levam heroína para o norte voltam carregados de milhões em dinheiro vivo. Distribuição para o sul. Chicago é o coração da operação. 1/3 fica para o consumo local da cidade. 2/3 voam pelo país em aviões comerciais. Nova York, Detroit, Filadélfia, Los Angeles. Os Herreras não abastecem só Chicago. Eles são os atacadistas de todos os Estados Unidos. O dinheiro sujo da lavagem volta escondido nos mesmos tanques de combustível. Transferências via Western Union. Ordens de pagamento, casas de câmbio nos bairros mexicanos de Chicago, onde todo mundo tem ligação com Durango. Milhões descendo toda semana. Em 1978, a organização Herrera banca 25% de toda a heroína que entra na América. 1/4 vindo de uma única família. Os bairros de imigrantes mexicanos em Chicago viram fortalezas. Todo mundo se conhece. A lealdade é lei. Traição custa caro. Um preço sangrento que atinge os parentes lá em Durango. A estrutura familiar garante a segurança perfeita da operação. Os agentes federais estão enlouquecendo. Prende um aviãozinho na rua, outro aparece na manhã seguinte. Apreendem cargas, mas semana que vem tem mais. Identificam os gerentes, mas não conseguem ligar nada ao chefão.
São muitas camadas, muita compartimentação. O Jaime se tornou invisível. Ele vai a casamentos, batizados, festas de 15 anos. O patriarca, respeitado policial de sucesso, empresário legítimo. A DEA sabe o sobrenome Herrera. Sabem que a organização existe. Mas o líder, a prova concreta? Nada. Outubro de 1978, a casa cai. 2 membros dos Herreras são presos com quase 6 quilos de heroína indo para Chicago. Os federais interrogam a dupla. Horas de pressão e eles abrem o bico. Não só sobre a carga, mas sobre o patrão. Entregam o nome Jaime Herrera Nevarez. O padrinho, o dono, o arquiteto. A polícia mexicana age rápido e prende o Jaime. Custódia federal. Seguram o homem por 6 meses montando o caso, juntando provas. Aí ele sai pela porta da frente. 6 meses preso e Jaime Herrera Nevarez sai andando como um homem livre. As acusações não se sustentam. As conexões dele na polícia são profundas demais. A proteção política é forte. O distintivo da DFS ainda brilha. Mas o estrago está feito. Agora a DEA tem o nome, o rosto e o endereço. O homem invisível apareceu. Outono de 1978. A violência explode. 7 grandes traficantes dos Herreras presos no México. Mais 2 mortos em tiroteio com os federais. O sangue começa a jorrar. A pressão aumenta. A guerra entre as autoridades mexicanas e os Herreras pega fogo. Os agentes em Chicago percebem uma coisa. Prender pé de chinelo não resolve. Pegar gerente não adianta. Precisam de algo nunca visto antes. Ataques maciços e simultâneos em Chicago e no México para derrubar tantos membros da família que a rede desmorone sob o próprio peso. Começaram a planejar 2 anos de trabalho infiltrado, grampos telefônicos, vigilância e informantes. Montando a maior operação antidrogas da história do Meio-Oeste, codinome Operação Durango. 23 de julho de 1985, 6 da manhã. Os telefones tocam em Chicago e no noroeste de Indiana. Federais, polícia estadual e local. A mensagem é clara: hora da ação. Operação Durango, 2 anos de preparo. A investigação infiltrada mais extensa que a DEA já fez. Contra uma única organização. 132 alvos identificados. Todos Herreras ou parentes próximos. Todos presos simultaneamente em 12 horas. Porque com família é assim, prendeu um, o resto desaparece em minutos. Entre 450 e 500 policiais mobilizados. A coordenação é de precisão militar. As batidas chegam como um trovão. Casas na zona sul de Chicago. Apartamentos em Gary, Indiana. Esconderijos na zona oeste. Equipes de vigilância seguindo suspeitos em tempo real. Delegados federais derrubando portas ao anoitecer. 120 suspeitos sob custódia federal. 12 conseguiram fugir. O material apreendido conta a história. 10 libras de heroína. 13 libras de cocaína. Os Herreras diversificaram. 47 imóveis avaliados em mais de $1 milhão. 300 mil em dinheiro vivo. Alguns agentes chamam de a maior operação de todos os tempos. Mas aqui está a parte inacreditável. A organização não desmorona. Jaime Herrera Nevarez. O padrinho, o arquiteto, o homem com 5 esposas e 2.000 parentes. Ele continua livre no México operando. A DEA prendeu 120 pessoas, mas tem mais de 1.000 membros da família só em Chicago. Para cada traficante preso, 2 primos assumem o posto. Os julgamentos começam em 24 de julho de 1986. 8 réus condenados na Corte Federal após 2 meses de tribunal. Juventino Herrera Ria, 48 anos, condenado por liderar organização criminosa contínua. Juan Manuel Herrera Medina, condenado. Rodolfo Herrera Medina, irmão do Juan, virou foragido. Gustavo de Jesus Holguin, 48 anos, colombiano. A conexão da cocaína. As escutas pegaram tudo. Holguin supervisionava o fluxo de pó da Colômbia passando por Miami. Os Herreras não eram mais só especialistas em heroína. Eles fecharam com os colombianos. 4 de abril de 1986. Orlando Ortiz Sênior, 48 anos, de Salinas, Porto Rico, sentenciado a 20 anos e multa de $400 mil. Ele chefiava a quadrilha de Humboldt Park, parte do Império Herrera.
Grampos flagraram ele se gabando de investir 500 mil lucrados com droga em imóveis em Porto Rico em menos de um ano. A operação de Humboldt Park vendia heroína e cocaína todo dia em 3 locais. Mike's Candies and Grocery, número 1000 SM da North Pulaski Road. Centro de Serviços Pulaski 1230 da North Pulaski. Floricultura Manati 4207 da West North Avenue. Outros 11 foram condenados junto com o Ortiz. Fevereiro de 1987, mais 15 membros da família sentenciados, penas variando de condicional a 18 anos. O Chicago Tribune relata: nas últimas 2 décadas, a polícia de Chicago vem martelando a notória família de traficantes Herrera, mas quase sem efeito. Quase sem efeito. Essa é a dura verdade. 26 de maio de 1988, a polícia de Chicago invade uma garagem na Zona Oeste. O que eles encontram faz a Operação Durango parecer piada. 240 libras de heroína, a maior apreensão da história de Chicago, mais 120 libras de cocaína. Valor estimado $100 milhões ou mais. As autoridades suspeitam da família Herrera. De novo e sempre o DEA cai na real. Você pode prender os soldados, apreender a droga, mas enquanto não pegar o general, a guerra continua. E Jaime Herrera Nevarez segue intocável no México, mas a chapa tá esquentando. O assassinato do Kiki Camarena em 85 mudou tudo. O México não pode mais proteger grandes traficantes. Não com a ajuda do EUA em jogo. Agosto de 1988, agentes do DEA no México iniciam a caçada. Não atrás de vapor nem de gerentes, mas do próprio Jaime. Agosto de 1988, Jaime Herrera Nevarez tem 61 anos, nascido em 1927, quase 3 décadas no crime, um império gerando $200 milhões por ano. Mas a proteção política que mantinha ele seguro está desmoronando. A morte do Kiki Camarena em 85 mudou o cenário. O agente do DEA executado pelo cartel. O governo dos Estados Unidos não vai mais tolerar que o México dê abrigo para chefões do tráfico. Bilhões em ajuda estão na balança. Sanções comerciais pairam no ar. O DEA coordena com a Polícia Judiciária Federal Mexicana. Eles descobriram sobre as 5 famílias, as várias esposas, as casas separadas em cidades diferentes. Eles planejam batidas simultâneas. Guadalajara, Torreón, várias casas atacadas de uma vez, porque se perderem ele numa cidade, talvez peguem na outra. Se ele escapar da casa de uma esposa, pode estar na de outra. As operações começam. Jaime Herrera Nevarez é preso, e seu filho Jaime Herrera roda junto com ele. Em poucas horas a verdade aparece. 5 esposas, cada uma crente que era a única. Cada uma criando filhos que achavam ser a única família do Jaime. Agentes federais interrogam os parentes. A dimensão fica clara. A esposa número 1 não fazia ideia da número 2. Filhos da família 3 nunca souberam dos meios-irmãos da família 4. Parentes distantes que trabalharam juntos por anos descobrem que são sangue do mesmo sangue, mais próximos do que imaginavam. Primos que achavam ser primos eram na real meios-irmãos. Sócios eram irmãos. O organograma é assustador. Mais de 2.000 pessoas, todas parentes, todas ligadas ao Jaime por sangue ou casamento. Uma árvore genealógica que parece uma floresta. E no centro, um homem que manteve 5 famílias separadas por décadas sem ser descoberto. Como ele conseguiu essa façanha? As viagens de negócios eram legítimas. Ele vivia viajando entre as operações. Durango para Chicago, para Guadalajara, para o Texas, sempre em movimento. As outras famílias eram tratadas como primos distantes, parceiros de negócios, parentes afastados. Na cultura mexicana, onde as redes familiares cruzam cidades e estados, ninguém questionava por que o tio Jaime tinha parente em todo lugar. A compartimentalização foi genial. Jaime e o filho enfrentam as acusações. Conspiração para distribuir heroína. Comandar organização criminosa contínua. Lavagem de dinheiro. Corrupção de funcionários públicos. As provas são esmagadoras. Décadas de grampos telefônicos. Depoimentos de familiares presos. Registros financeiros mostrando milhões fluindo de Chicago para Durango. Apreensões de bens provando o rastro da grana. Promotores em Chicago e Miami já têm os casos prontos. Eles querem extradição. Prisão americana perpétua. Mas o Jaime nunca sai do México.
De acordo com registros do DEA, ambos, Jaime Herrera Nevarez, pai e filho, continuam presos na cidade do México e seguem listados como foragidos do DEA com base em acusações anteriores em Miami. O homem que ia em casamentos e batizados como o patriarca respeitado, que manteve 5 esposas sem ninguém saber, que lucrava $21 mil por quilo, enquanto os camponeses ganhavam 600 por ano. Aquele homem mofa numa cela de prisão mexicana. O império exposto, mas a máquina não para. Pois mesmo com a prisão de Jaime, a organização Herrera se recusa a morrer. A infraestrutura é sólida demais. A teia familiar é vasta demais para ser desfeita. A segunda geração dos Herrera assume o comando. Vem a terceira. As raízes se aprofundam e a mercadoria continua jorrando. 1999, 11 anos após a queda de Jaime, apreensões do DEA em Durango confirmam que a organização Herrera segue firme no comércio de heroína. 2004, Félix Herrera chefia a organização Campos, no Texas. O DEA intercepta 328 quilos de cocaína de uma transportadora em Chicago. A JB Land Trucking, na Avenida South Central, 4780. 2015. Mário Herrera, antigo morador de Chicago, recebe sentença por lavar mais de $100 milhões do tráfico para os cartéis de Sinaloa e Jalisco. Jaime não construiu apenas um império das drogas. Ele montou um sistema, um negócio de família multigeracional capaz de sobreviver à sua ausência. E o que houve com Jaime Herrera Nevarez, após 1988, os registros calam-se. Sem extradição, sem julgamento americano, nenhum registro de óbito encontrado. Ele sumiu sob custódia mexicana e a história perdeu seu rastro. Com Jaime numa cela mexicana, todos fazem a mesma pergunta. A organização Herrera vai ruir? A resposta vem rápido. Não, porque Jaime não criou um cartel em volta do próprio ego. Ele ergueu uma empresa familiar projetada para durar mais que qualquer indivíduo. As conexões de Durango a Chicago continuam vivas. A rede familiar em ambos os países continua intacta. Filhos da segunda e terceira geração criados no ramo prontos para assumir. Os Herrera não desaparecem. Eles se adaptam. Final dos anos 80 e início dos anos 90, eles fecham parceria com traficantes de cocaína colombianos. A expertise na heroína permanece, mas agora eles também movimentam o pó branco. Lembra do Gustavo de Jesus Hogan, o colombiano condenado na Operação Durango? Aquilo não foi por acaso. A família se infiltra nas estruturas dos grandes cartéis. Primeiro no cartel de Guadalajara. Depois, quando essa organização se fragmenta, eles se aliam às facções emergentes. Muitos acabam com o cartel de Sinaloa sob o comando de Ismael El Mayo Zambada, controlando a região de Durango. O modelo Herrera vira a planta baixa do crime. Organização baseada na família. Integração vertical. Diversificação geográfica. Fachadas de negócios legítimos. Corrupção política e treinamento passado de pai para filho. A historiadora Elaine Carey dá o veredito. A distribuição moderna de heroína tem suas raízes nos remanescentes da organização criminosa dos Herrera. O que eles construíram é o alicerce da organização de Sinaloa. 1999, 21 anos após a primeira prisão de Jaime. Relatórios do DEA confirmam a organização Herrera ainda na ativa. 2004, Félix Herrera lidera a organização Campos. O DEA apreende 328 quilos de cocaína da JB Land Trucking. As mesmas raízes, apenas uma geração diferente. 2015, a Operação Ouro do Rei desmantela uma rede de lavagem de dinheiro que processava mais de $100 milhões, usando as rotas de Chicago para o México que os Herrera desbravaram nos anos 60. Mário Herrera, sentenciado a 5 anos. O que aconteceu com as 5 esposas? A história não conta. Será que um dia se encontraram? Será que sabiam da verdade? As respostas sumiram junto com o Jaime. Jaime Herrera Nevarez desapareceu na custódia mexicana décadas atrás. Nenhum registro de morte, nenhuma soltura, apenas o silêncio. O homem que ergueu um império de $2 bilhões, que manteve 5 esposas por décadas, que transformou 2.000 parentes em uma rede de tráfico, foi apagado da história. Mas e o seu legado? Analise qualquer organização moderna de narcotráfico
as estruturas familiares, as raízes, a integração com negócios legítimos. As raízes, a integração com a fachada de legalidade.